O Campeonato Brasileiro Série A reúne as melhores equipes do Brasil, só que todos os anos desde 2003, 4 equipes são rebaixados para a Série B. Por isso, no vídeo de hoje, as 5 piores campanhas da história do Brasileirão. Eu sou Emerson Inoue e bora lá comigo. E o primeiro time da nossa lista e também a 5ª pior campanha da história fica por conta do Juventude, que após 14 anos fora da elite, finalmente consegue o seu retorno em 2020 após finalizar a Série B daquele ano na 3ª colocação. Consegue se manter em 2021 ficando na última colocação antes da degola. Só que o foco deste vídeo é o trágico ano de 2022. Erro na montagem do elenco mantendo peças que comprometeram no ano anterior, já iniciou com quase rebaixamento no Campeonato Gaúcho, uma eliminação considerada precoce pela Copa do Brasil e além disso, contratando pouquíssimas peças para o início do Campeonato Brasileiro, marcaram os primeiros meses de 2022 para a torcida jaconeira. O Brasileirão se inicia com Juventude conseguindo a sua primeira vitória apenas na 6ª rodada, vitória diante do Avaí por um resultado de 2-1. O seu segundo êxito ocorre na 9ª rodada, uma vitória magra diante do Fluminense com placar de 1-0. O seu último êxito ocorrendo apenas na última rodada do primeiro turno, finalizando com 3 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. O objetivo agora era ser melhor no segundo turno, só que conseguiram atingir o pior retorno da história do Campeonato Brasileiro, não conseguindo uma vitória sequer. Então finalizou com 0 vitórias, 6 empates e 13 derrotas. Finalizando a competição com 22 pontos, 3 vitórias, 13 empates e 22 derrotas, com um saldo negativo de 40 gols, 29 gols marcados e 69 gols sofridos, ficando durante o decorrer da competição na lanterna por 22 rodadas com um aproveitamento final de 19%. A 4ª pior campanha pertence ao Clube Náutico Capibaribe. O ano era 2011 e o Náutico voltava finalmente para a Série A, após fazer uma campanha sensacional na Série B daquela temporada, finalizando a competição invicto jogando dentro de casa, época de Chiesa inspiradíssimo. 2012 foi um ano considerado ótimo, até na verdade surpreendendo a todos, pois eles eram um dos grandes candidatos ao rebaixamento, só que conseguiram terminar no meio da tabela. A temporada de 2013 estava cercado por expectativas de uma outra boa campanha, conseguiram manter praticamente a base da equipe do ano anterior, só que não conseguiram justamente segurar o técnico, que na época era o Alexandre Galo. E após isso, uma troca de técnicos constantes com investimentos em jogadores que na maioria das vezes não dava certo, e talvez o principal fator negativo que era o constante atraso de salário dos jogadores. Não conseguiram vencer o campeonato estadual daquela temporada, eliminados na primeira fase tanto da Copa do Brasil quanto também da Sul-Americana, e aí nós já sabíamos qual que era a capacidade daquela equipe. O brasileiro se inicia com a primeira vitória vindo diante do Flamengo na 4ª rodada com placar magro de 1-0. Na 9ª rodada ocorre a sua segunda vitória, que foi sobre o Internacional com um placar elástico de 3-0 jogando diante de sua torcida. Só que podemos dizer que acabou o primeiro turno aí, então foram 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. No segundo turno praticamente realizou a mesma campanha com mais derrota e normalmente com reveses acompanhado de goleadas. Exemplos disso, 5-0 do Galo Mineiro e 6-1 do Gigante Atlético Paranaense. 3 vitórias, 1 empate e 15 derrotas. No decorrer do campeonato, obteve a lanterna durante 34 rodadas, lembrando que são 38 rodadas no total, finalizando o campeonato com exatos 20 pontos, 5 vitórias, 5 empates e 28 derrotas, com 22 gols feitos e 79 gols tomados, saldo de 57 negativo com aproveitamento de 17%. Na 3ª colocação da nossa lista
está o tradicional Avaí Futebol Clube, que exatamente neste período eles eram considerados o time mais ioiô do nosso país. Isso porque em 2014 sobem para a Série A, em 2015 descem, 2016 sobe novamente, 2017 desce novamente e finalmente em 2018 eles conseguem o seu acesso, finalizando aquela Série B na terceira colocação. Porém, pelo título do vídeo, vocês já sabem que no ano de 2019 acabam caindo novamente. Em 2019, o ano se iniciou muito bem, finalizando o campeonato estadual com a melhor defesa e o melhor ataque, e também com o título de campeão estadual daquela temporada. Na Copa do Brasil chegou até a terceira fase, mas foi eliminado para o gigante Vasco da Gama, até aí um resultado considerado normal. O Brasileirão se inicia com uma expectativa de uma campanha estável, sem perigos para o Leão da Ilha. Só que não é isso que acontece, sua primeira vitória vem apenas lá na 17ª rodada, praticamente 2 rodadas antes do término do primeiro turno, uma vitória simples por 1-0 em cima do Fluminense. E na 19ª rodada diante do Atlético Mineiro com o mesmo placar magro, finalizando o primeiro turno com 2 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. No segundo turno era tentar remar o máximo possível para tentar escapar do rebaixamento, o que na teoria era muito fácil, só que na prática era outros 500. Até faz um início promissor, já batendo o Atlético Mineiro na primeira rodada do segundo turno por um placar de 1-0. Mas só isso mesmo, finaliza com 1 vitória, 4 empates e 14 derrotas. Podemos também destacar 2 goleadas sofridas para o Grêmio por 6-1 e para o Flamengo pelo mesmo placar. A campanha é finalizada com 3 vitórias, 11 empates e 24 derrotas, com 20 pontos marcados, saldo de gols negativos de 44, 18 gols marcados e 62 gols sofridos, com aproveitamento final de 17%, permanecendo na lanterna durante 24 rodadas. Quando falamos do Campeonato Brasileiro de 2007, a maioria das pessoas irão se lembrar do inédito rebaixamento do Sport Clube Corinthians, só que nesta mesma temporada ocorreu a segunda pior campanha da história do Campeonato Brasileiro, que pertence ao América de Natal. O América subiu em 2006 após finalizar a Série B daquela temporada na 4ª posição. No ano de 2007, conseguiram manter praticamente a mesma equipe, só que ocorreu uma troca de comando. E tudo ia se iniciando bem até a perda do título para o seu arquirrival ABC por 5-2 na final, onde além da demissão do técnico, ocasionou também a demissão em massa de jogadores, ocorrendo praticamente uma reformulação total. Com o Brasileirão daquele ano se iniciando, até faz o início promissor. Na primeira rodada perde para o Vasco por 1-0 jogando dentro de casa, só que já na segunda rodada consegue a sua primeira vitória no campeonato, diante do Santos em plena Vila Belmiro por um placar de 3-2. No entanto, após essa rodada foram 7 jogos consecutivos sem vitórias, 1 empate e 6 derrotas, até que finalmente consegue uma vitória diante do Paraná Clube. Terminou aquele primeiro turno com 2 vitórias, 1 empate e 16 derrotas. Se o primeiro turno já estava ruim, o segundo piorou de vez, finalizando aí com 1 vitória, 4 empates e 14 derrotas. Sim, apenas 1 vitória e foi novamente sobre o Paraná Clube. Durante o decorrer da competição ficou na lanterna em 30 rodadas, finalizando o campeonato apenas com 17 pontos. Foram 3 vitórias, 5 empates e 30 derrotas, 24 gols feitos, 80 gols sofridos, saldo negativo de 56, com 15% de aproveitamento. E finalizando o time com menos pontuações na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, temos a Chapecoense. Na Série B de 2020, que se estendeu até o início de 2021, a Chapecoense consegue o seu retorno à Série A, finalizando aquela competição na primeira colocação. E isso meio que entusiasmou a torcida para a temporada seguinte, só que acabou ocorrendo a saída do técnico Humberto Loser e além da saída de alguns jogadores
jogadores considerados destaques daquela equipe. Com isso, a força do time já estava começando a decair. Até fizeram um bom estadual finalizando na vice-colocação, só que na Copa do Brasil já foram eliminados no primeiro confronto, na terceira fase contra o ABC. O foco então se desviou totalmente para não ser rebaixado, mas que deu tudo errado. Com constantes trocas de técnico, a sua primeira vitória só foi ocorrer no segundo turno, mais especificamente na 20ª rodada, e uma vitória fora de casa sobre o Bragantino de virada por 2-1, com o pior primeiro turno da história, com 0 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. Após o triunfo, por incrível que pareça, não ocorreu mais nenhuma vitória, finalizando aquele segundo turno com uma vitória, 5 empates e 13 derrotas. Sim, não conseguiram vencer nenhuma atuando diante de sua torcida, foi apenas uma vitória e essa vitória foi fora de casa. Durante o andamento da competição ficou na lanterna em 28 rodadas, terminando o campeonato com apenas 15 pontos, uma vitória, 12 empates e 25 derrotas, com um saldo negativo de menos 40, 27 gols realizados e 67 gols tomados, um aproveitamento final de 15%. E a pergunta que eu deixo aí pra vocês: quais dessas equipes que mais te decepcionaram no Campeonato Brasileiro? Deixa aí nos comentários. Não esqueçam também de deixar o seu like e se inscrever neste canal. Eu sou Emerson Inoue e até o próximo vídeo. Tchau!